Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de programação. Talvez você já tenha assistido às aulas de Arduino, feito as aulas, feito os projetos, também Scratch, programação em blocos, e agora seja muito bem-vindo às aulas de OpenSCAD. Nós precisamos, primeiramente, passar alguns conceitos para vocês. De acordo com a nossa pesquisa no Google, o que é a sigla CAD? O software de projeto assistido por computador e fabricação assistida por computador, mais conhecido como Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. É usado para o design e a fabricação de protótipos, produtos acabados e execuções de produção de produtos. Então aqui um conceito a respeito do que significa CAD. Portanto, é uma ferramenta muito utilizada por quem tem interesse em atuar na área da engenharia para o desenvolvimento de peças, para o desenvolvimento de protótipos. E tem algo muito interessante também ao usarmos essa ferramenta, que é o retorno ao estudo da operação com conjuntos, muito utilizada nos exercícios e nas aulas de matemática, onde tratamos os assuntos relacionados à união, intersecção e diferença. Então eu preparei para vocês um tutorial autoexplicativo explicando que o OpenSCAD é uma ferramenta open source muito poderosa para aprendermos a programar usando uma linguagem de alto nível para o planejamento de peças ou produtos. Com essa ferramenta será possível utilizarmos das figuras geométricas primitivas para fazermos cortes nessas mesmas peças, deixando a nossa criatividade fluir ao máximo. Então nós estamos em uma aula de OpenSCAD para makers, para gamers, onde a criatividade é o fator principal para que você possa realmente colocar o teu cérebro em ação. A primeira ação a fazer é o download do OpenSCAD em seu computador. Então você não precisa pagar nada, faça o download e aí você já vai ter acesso a essa interface aqui. Aqui temos a aparência da interface gráfica com a barra de comandos e a área para a digitação dos comandos, que é esta área aqui, representada pela sequência numérica que surgirá automaticamente para você. Errou alguma coisa? Clica aqui. Quer salvar? Clica aqui. Quer rodar o teu sistema? Clica aqui. Quer imprimir o seu sistema para impressão 3D? Extensão STL. E essa aqui é a área 3D, onde você poderá, com o uso dos botões do mouse e do scroll, dos botões direito e esquerdo, fazer a movimentação da peça que você inserir através da programação. Então vamos aqui a um exemplo. Vamos trabalhar um pouco para entendermos a prática o funcionamento dessa ferramenta incrível. Digite a codificação indicada abaixo. Cube, abre parênteses, 3, fecha parênteses. Neste caso, estamos informando que uma figura em forma de cubo deve ser gerada com o tamanho 3. Logo, o resultado obtido será o demonstrado abaixo. Portanto, nós estamos utilizando uma linguagem muito amigável, muito fácil de ser assimilada, sem nenhuma operação de lógica, nem de condicionamento, como vocês viram nas aulas de Scratch, nas aulas de Arduino. Aqui nós estamos usando comandos para fixação de peças, neste exemplo específico. Para a execução do código digitado, use a opção indicada pela seta vermelha, que é esse sinalzinho aqui. Em seguida, movimente o seu objeto com o botão direito do mouse e veja a peça no formato tridimensional. Então você vai usar para gerar a peça ou essas opções aqui presentes ou usar o mouse. Então geralmente fica mais fácil você movimentar a peça com o botão direito do mouse ou girar a peça com o botão esquerdo e fazer o zoom com o scroll do seu mouse. Então você vai usar esses três botões. Voltando aqui a essa codificação, se você quiser um cubo maior, você vai alterando o número internamente. E olha só a presença do ponto e vírgula.
tal como usávamos quando estávamos na aula de Arduino. A presença do ponto e vírgula sempre ao final do comando dado. Então isso é um detalhe importante. Em blocos já não aparece ponto e vírgula porque é tudo em forma de blocos. Mas aqui no OpenSCAD, ponto e vírgula será importante. Substitua a expressão cube por sphere e acompanhe os resultados. Então aqui nós estamos criando uma esfera, tamanho 3, com face padrão 30. Face são essas marcações que você visualiza aqui. Portanto, se você quiser uma esfera com maior número de faces, aí você aumenta aqui de 30 para 50, por exemplo, 30 para 60 e vai testando. O mais importante é que você vá testando esses comandos e não fique limitado apenas a esses comandos que nós estamos apresentando para vocês. Porque procure aumentar o tamanho da esfera, o número de faces, e você vai aos pouquinhos entendendo a lógica dessa ferramenta, que é basicamente voltada à computação gráfica. Neste caso aqui, nós temos o comando cilindro com o raio 5 e altura igual a 1 e número de faces igual a 30. Perceba que nós estamos fazendo uso da língua inglesa. Por que nós temos o curso de inglês na nossa escola? Justamente para ajudar a você a pronunciar e também a escrever os comandos em inglês. O OpenSCAD é 100% em inglês. Então é aí que você vai aprender o que é height, o que é radius, além da programação, né? Que uma vez codificando esses comandos, desenvolvendo esses comandos aqui, esta figura é apresentada. Portanto, é um cilindro com raio 5 e altura igual a 1. Faça as alterações na altura, no tamanho do raio e vai verificando o que ocorre com a peça e ao mesmo tempo já vai imaginando o que eu posso fazer com essa peça. É aí que vai entrar a criatividade. Um outro detalhe importante. Aqui nós temos a definição do número de faces igual a 30. Será criado um cubo com 5 mm de comprimento, 3 mm de largura e 1 mm de altura. Então, length é comprimento, width é largura e height é altura. E esse aqui é o resultado. Já para posicionarmos o cubo na região central, será necessário codificarmos conforme indicado na figura abaixo. Então aqui temos cifrão Fn igual a 30, um cubo com esses parâmetros 531, center igual a true, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então nós usamos nessa codificação OpenSCAD bastante os parênteses. Tá? Então percebam que aqui abro parênteses, fecho parênteses, abro parênteses aqui, ó, abriu, fechou, duas vezes. Então muito importante você se atentar para esses detalhes. Vamos incluir na área 3D dois objetos através da codificação abaixo. Então temos aqui faces definidas igual a 30, um cilindro com altura 3, raio 3,5, um cubo 666. Lembrar, né? Length, width e height. Comprimento, largura e altura posicionados ao centro. E aí nós teremos essa imagem aqui, o cubo e o cilindro. Aproveitando essa codificação, faremos uso do comando difference para fazermos a extrusão. Isso significa dizer que você poderá fazer a extrusão também de uma das partes. A estrutura da codificação deve ter as características abaixo. Então você vai definir cifrão Fn igual a 30 para definir o número de faces. Vai entrar com a função específica que é diferenciação. Então você está criando um módulo específico para fazer a operação de diferenciação entre as peças. Você posiciona o cilindro, depois o cubo. Então o que vai acontecer? Dependendo do que você quiser definir para a extrusão,
o que vai aparecer primeiro é o cilindro, como vocês estão vendo aqui o formato, e em seguida o cubo. Tá? Então isso aqui é o resultado da diferença entre o cilindro e o cubo. Então se você quiser fazer algum logotipo, essa ferramenta de extrusão acaba sendo muito interessante para a sua criatividade. Então ambas as peças devem estar posicionadas ao centro e a elas será aplicada uma extrusão com prevalência no cilindro no ambiente. E aí teremos este resultado aqui. Mas você poderá usar também um outro recurso. Nesse caso aqui, teremos os objetos geométricos com face igual a 30, será apresentado o cubo e o cilindro, né, e a função de diferenciação. Então, nesse caso aqui, quem prevaleceu? O cubo, e o cilindro foi o objeto utilizado para fazer o corte. Então, temos aqui um cubo com comprimento, largura e altura igual a 6, e cilindro com altura igual a 3 e raio 3,5. Height radius. Extrusão com prevalência do cubo. Veja o resultado. O comando union deve ser usado para unificar os objetos. Então aqui, union, abre e fecha parênteses. Sempre esse detalhe, quando vocês forem trabalhar com a criação desses módulos específicos, com essas funções específicas. A abertura de colchete, fechamento de colchete, sempre obedecendo essa regra aqui. Isso é muito importante, tá? Ó, abertura de colchete, fechamento do colchete. Então, essa estrutura de codificação é bem parecida com a linguagem C++, onde exige esse ponto e vírgula, a abertura de fechamento através do colchete. Então, aqui, obviamente, que as duas peças serão unidas. O comando intersection é uma outra opção para que façamos a intersecção entre os objetos. Então aqui é apresentado um cubo, depois um cilindro. Aí perceba, olha, aqui o cilindro vai fazer esse corte aqui na ponteira do cubo. Então você vai usar o cilindro para fazer cortes nas laterais. Então é uma ferramenta que dá para criar uma infinidade de peças. Para a movimentação do objeto, usaremos o comando translate conforme indicado abaixo. Então, eu não quero a peça ao centro, eu quero que ela se movimente um pouquinho mais para cá. Então, eu quero que ela se movimente no eixo XY na proporção 1:1. E seja apresentado um cubo com comprimento, largura e altura 551. E aí você vai observar que o cubo ele sofre um deslocamento. Tá? Então essa parte é bem interessante também para você treinar. Caso tenha interesse em alterar a escala do objeto, use o comando scale. Então aqui específico, né? Em seguida entre com as informações sobre o cubo. Então aqui nós temos a presença de colchetes. Outro detalhe. No Translate temos a presença de colchetes, então não é só colocar o parênteses, tá? Prestar atenção nesse detalhe. Tá? A presença dos colchetes em todos eles. Ó. Tá? Então eu agora quero elucidar essa questão da importância dos colchetes depois dos parênteses, senão o seu programa ele não vai rodar. Ok? Então, deixei essa parte do colchete para o final, justamente para que você entenda a importância de cada componente no procedimento da codificação. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Chegou o momento agora de você fazer o seu treinamento, baixar o OpenSCAD aí no seu computador e começar a fazer o treinamento com base nesse nosso tutorial. Eu espero que você goste. Treine bastante aí para que você fique craque aí na computação gráfica. Então, até o próximo tutorial. Muito obrigado pela atenção. Tchau.